Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos aqui para conversarmos novamente sobre mais esse tema que é de grande importância para o nosso conhecimento e a nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre o tema provas e expiações. Vamos, nesse instante, vamos pedir a Deus e a Jesus elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa prece de agradecimento por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Mestre, que os bons Espíritos possam nos orientar, assistir a todos nós, também os internautas, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, e todos nós que precisamos entender das questões espirituais. Assim, Jesus, em Teu nome, agradecidos por tudo, pedimos permissão para iniciarmos mais uma palestra sobre esse tema que é de grande importância para todos nós. E que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, e nós vamos iniciar o tema expiações e provas. Então, esse tema é um tema muito discutido na doutrina espírita, é muito falado, porque, dada a sua grande importância. E nós vamos iniciar pela questão 132 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que trata da encarnação dos espíritos e do objetivo dessa encarnação. Todos nós sabemos, né, que Kardec era muito cuidadoso na questão da terminologia da doutrina espírita. Então, ele usou vários termos que, se nós formos buscar no dicionário comum, não tem o mesmo significado. Então, ele usou as instruções práticas sobre a doutrina espírita. Ele fez esse dicionário que, posteriormente, esse significado de palavras que, posteriormente, deu origem ao Livro dos Médiuns. E quando foi publicado o Livro dos Médiuns pela primeira vez, saiu essa publicação, né, com os termos que ele usava nessa nova ciência, porque nós sabemos que a doutrina espírita é uma ciência, né? Ela está baseada nesse critério: ciência, filosofia e moral. Então, cada ciência nós sabemos que tem a sua terminologia própria. E a doutrina espírita também tem alguns termos como encarnação, reencarnação, perispírito, erraticidade, provas, expiações e outros termos que têm um significado próprio, diferente daquele que nós podemos encontrar nos dicionários comuns. Então, baseado nessa questão, nós vamos estudar essa questão do Livro dos Espíritos, a 132, que trata da encarnação. Então, ele inicia perguntando aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, Kardec quer saber qual o objetivo, qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Por que objetivo nós viemos aqui para a Terra? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Essa é a finalidade de todos nós. Então, através da encarnação, o nosso objetivo é chegarmos a essa perfeição. Então, todos nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. E que nós não fomos criados imperfeitos. Porque muitas vezes
nós poderíamos imaginar que fomos criados imperfeitos. Essa caracterização de imperfeição se encontra, sim, na escala espírita, mas não é a condição que nós fomos criados. Nós somos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo de chegarmos à perfeição. Alguns espíritos não passam pela imperfeição, né? Nós temos conhecimentos de alguns espíritos que não passaram pela imperfeição. É porque nós sabemos que na escala espírita tem essa condição de imperfeitos, espíritos imperfeitos, bons espíritos e perfeitos ou puros. Alguns não passaram pela imperfeição. Então, nós temos esse objetivo, né? A meta de cada espírito que encarna aqui na Terra é chegar a esse patamar maior de perfeição espiritual. Então ele continua dizendo, para uns é expiação. Então, para alguns dos espíritos que estão aqui na Terra, eles estão passando por expiações. Para outros é uma missão. Então, nós temos espíritos em expiação e também em missão aqui na Terra, porque nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, é um planeta apropriado a esses espíritos que ainda não conseguiram se depurar. A todos nós, né, que ainda nos encontramos nessa imperfeição, que ainda não conseguimos nos melhorar, que estamos ainda repetindo provas. Então, o nosso planeta, o nosso orbe, é exatamente apropriado a essa condição que todos nós nos encontramos. E aí ele continua dizendo, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que consiste a expiação. Então, todos nós temos que passar pelas vicissitudes dessa existência corporal. Temos que adquirir a experiência, temos que adquirir conhecimento, né? Para a gente passar, nós temos que adquirir esse conhecimento para que a gente possa passar com mais tranquilidade pela nossa existência, que em razão de estarmos nesse planeta que apresenta condições, né, de dor, de sofrimento, condições essas que fomos criados por nós mesmos, de dor, de sofrimento, de angústia, né? Então nós precisamos aí adquirir essa experiência de vida, essa vivência, né, para que a gente possa realmente vencer essas provas pelas quais nós somos submetidos. Então essas vicissitudes da existência corporal não são nada mais, nada menos do que as provas. São essas provas que nós temos que passar nesse mundo. E todos nós, meus irmãos, que aqui nos encontramos, seja em qualquer condição, nós estamos em prova, em expiação ou em missão aqui na Terra. Então, são essas três condições, né, que nós vamos detalhar mais, né, para que a gente entenda melhor a nossa realidade neste mundo, o que realmente nós viemos fazer aqui. Mas Deus, nosso Pai, em sua sabedoria, não deixou para nós somente esse objetivo, né? E a questão continua, e ele diz assim, e os Espíritos respondem assim, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, através da lei do trabalho, nós também precisamos fazer a nossa parte na obra da criação. Então, nós estamos aqui para contribuir com a nossa evolução individual e
com a evolução do nosso planeta, através do trabalho, colocando em prática esse trabalho, buscando esse crescimento, colocando em prática a lei do progresso, todo o conhecimento que nós podemos já adquirir. Então, ele finaliza dizendo, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente concorrendo, auxiliando nesse progresso, porque Deus não poderia fazer o trabalho sozinho, nós, que somos seus filhos, temos também que dar essa nossa contribuição, que fazer essa nossa parte na obra da criação. E a gente concorrendo para a obra geral, nós vamos realmente melhorando a nossa condição. Através do trabalho, através do compromisso, das tarefas, dessas atividades que nós estamos aqui para executar. Então, essa questão, meus irmãos, é uma questão muito interessante que nos dá início a esse tema de provas e expiações. Então, nós vimos aqui que tem, além das provas, das expiações, também tem espíritos em missão. Então, nós vamos ver aqui, em seguida, nós vamos ver o que são as provas. Allan Kardec, nesse dicionário, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele usou vários termos. Entre esses termos, existe lá o significado de provas. E aqui nós pegamos o significado para a gente entender melhor o que são essas provas. E ele diz ali, vicissitudes da vida corporal. Então, o que nós lemos na questão anterior, né, as vicissitudes da vida corporal são as provas, pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que a suportam. Então, essas vicissitudes da vida corporal, os desafios do dia a dia, né, os problemas pelos quais nós passamos, né, que são lutas diárias, que nós temos que administrar, que nós temos que contornar, porque muitas vezes são problemas difíceis, todos nós, independentemente da nossa condição, passamos por esses problemas, né? E esses problemas servem para nós evoluirmos, servem para nós nos desenvolvermos, para aumentar nossas experiências para o nosso crescimento. Assim, ele nos fala dessa questão da depuração, mas é uma depuração moral. Essa depuração pela qual nós vamos passar é uma depuração moral. Porque nós sabemos que o espírito, né, que tem, né, nós que já temos muitas vivências, né, em todas as nossas existências, ou na maioria delas, nós nos desenvolvemos intelectualmente. Nós crescemos intelectualmente. Cognitivamente, nós aprendemos muito. Por quê? Porque como nós estamos na matéria e nós realmente temos a necessidade desse aprendizado, né, de desenvolvermos a nossa inteligência, então nós focamos mais o nosso objetivo, a nossa meta, exatamente nessa parte cognitiva. Desenvolvemos mais a nossa inteligência. E muitas vezes nós deixamos para trás o quê? Nós deixamos para trás o nosso crescimento moral, o nosso desenvolvimento moral. Então, às vezes, nós deixamos para trás o conhecimento das nossas emoções, das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, muitas vezes, a gente desenvolve a outra parte, a parte da inteligência cognitiva e a inteligência moral, a gente deixa um pouco a desejar. E nós estamos aqui com esse objetivo de nos depurarmos mais moralmente,
do que propriamente intelectualmente, mas realmente nós precisamos, né, desse conhecimento intelectual para desenvolver a moral. Ele é importante. Nós não dizemos que ele não tem a sua importância, ele tem muita importância. Mas a moralidade não pode ficar relegada ao abandono ou ao esquecimento, e é isso que muitas vezes a gente percebe, que nós valorizamos mais uma parte do que outra. Às vezes a pessoa tem 15 anos, ela é uma pessoa irritada, nervosa, agressiva, ciumenta, e às vezes ela chega com 70 anos, você vai observar, o indivíduo continua do mesmo jeito. Ele não melhorou quase nada, continua arrogante, agressivo. Ele não conseguiu melhorar. Às vezes é um empresário, um médico, um advogado, ou qualquer uma outra profissão que ele exerça com muito zelo e muito competente, mas moralmente, nessa parte da moralidade, ele continua agindo da mesma maneira que ele agia quando ele tinha 15 anos de idade. Ele não conseguiu crescer nessa parte moral. E é essa que nós precisamos desenvolver mais. É essa que nós precisamos trabalhar, olhar mais para nós nessa questão da moral, nessa questão da virtude. Porque quando nós começamos a nos observar, exatamente aí para nos depurarmos, para nos desenvolvermos mais, vencendo essas paixões, vencendo esses vícios que todos nós trazemos, claro, de outras existências que nós adquirimos, né, ou até dessa existência mesma, nós vamos ver que nós temos muito trabalho a fazer conosco mesmo. Essa observação de nós mesmos é muito importante. Porque às vezes a gente não pode nem ser contrariado. Alguém nos contraria 2 vezes, a gente já fica nervoso, agressivo, violento. Dá respostas, né, aquelas respostas reativas, né, intempestivas, né, automáticas, que estão todas em nós. Então, meus irmãos, essa depuração, a espiritualidade nos adverte muito que nós precisamos realmente olhar com muito carinho para essa parte da moralidade, desse crescimento que todos nós necessitamos. Então, é aquelas 2 asas que são faladas. Precisamos da asa da moral e da asa intelectual, para que a gente possa alçar voo, né, a lugares mais altos. E ele continua dizendo que, de acordo com a doutrina espírita, né, ele nos fala isso, de acordo com a doutrina espírita, nós, ao deixarmos o corpo, ao nos desprendermos do corpo físico e nos encaminharmos para a erraticidade, ali, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos vendo que nós não conseguimos vencer algumas provas, algumas dificuldades que nós tivemos, nós vamos pedir uma nova oportunidade. Então, nós entendemos aqui o quê? Nós vamos entender aqui que ele está nos dizendo, né, que nessa erraticidade da qual ele está falando, né, todos nós sabemos, é um outro termo que se encontra naquele dicionário da qual nós já falamos, dicionário espírita, né? Erraticidade é aquele estado em que nós, espíritos, que estamos aguardando uma nova encarnação, nós permanecemos enquanto a gente aguarda essa nova encarnação. Então, através do livre-arbítrio, nós vamos poder escolher, né, quando nós já temos condições, nós vamos poder escolher a nova prova pela qual nós vamos passar, ou então vamos repetir aquela prova que nós não conseguimos vencer. Então, ele está nos dizendo aqui, né, aquelas provas que são mais apropriadas ao nosso adiantamento e que sofreremos nessa nova existência. Então, aqui,
nós vamos ver a questão da escolha das provas. Então, nós, meus irmãos, no plano espiritual, quando nós já temos em um conhecimento relativo, né, da nossa condição, e também como espíritos que não conseguimos ainda grande evolução, que nós sabemos também, pelo que ele nos diz aqui, os espíritos que já estão evoluídos, eles, né, os espíritos que chegaram à perfeição, eles não necessitam mais encarnar ou reencarnar. Às vezes pode até encarnar, como foi o caso de Jesus, mas ele não vai passar mais por prova, nem por expiação, porque ele já é puro. Ele já é um espírito perfeito, ele não precisa mais se depurar, ele já é perfeito. Então, mas nós, na nossa condição, é que precisamos passar ainda por essas provas e por essa expiação. Então a gente escolhe, mas o que é que nós escolhemos? Que nós podemos escolher, né? Como ele nos diz na questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós não escolhemos os detalhes da prova, né? Nós escolhemos apenas a generalidade, né, da prova. Nós escolhemos o contexto daquela prova, aonde nós vamos, né, precisar passar, reencarnar para passar, para vivenciar aquelas provas que nós estamos escolhendo. Então, o contexto social, a família, a mãe, o pai, né? Então, nós vamos escolher. Então, muitas vezes a gente, no mundo espiritual, escolhe uma família, né, abastada, com grandes condições, né, de nos receber, né? E aí nós temos um tipo de prova a passar. Outras vezes, em razão da nossa própria situação, nós escolhemos uma família com menores condições. Às vezes aquela mãe que se encontra na favela, né, onde ali aquela condição que ela se encontra é apropriada para a prova que nós estamos precisando. Então, esse que vai passar, que está nessa família abastada, ele vai enfrentar também provas. Ele vai enfrentar a prova da sensualidade, da ociosidade, do desperdício, a prova da vaidade e do orgulho, que são provas difíceis para o nosso espírito. Porque muitas vezes a gente retorna ao mundo espiritual depois de termos grandes condições de vencer, condições apropriadas para vencermos, e nós conseguimos fracassar diante de tudo aquilo, toda aquela oportunidade que nós tivemos. Nós ainda, algumas vezes, deixamos nos levar por essa comodidade, né, dessa família com grandes condições, e nós fracassamos nessa prova. Então, e aquele que nasce na favela, por exemplo, onde ele vai lidar com uma situação difícil, onde ele vai conviver num meio em que ele tem que lutar sempre para não cair nas tentações no caminho, ali, para não se envolver, né, naquela situação que aquelas pessoas estão vivendo ali, ele vai ter que passar pela prova da paciência, da honestidade e a prova da resignação, que também não são provas fáceis, que muitas vezes a gente, quando escolhe as provas, a gente às vezes pode imaginar que a gente vai vencer, né? E que a gente vai ali estar preparado, e às vezes a gente pode não conseguir vencer aquilo ali em razão das nossas tendências, em razão das nossas fraquezas espirituais. Assim, meus irmãos, e ele continua dizendo aqui, né? Se escolher uma prova acima das suas forças, poderá sucumbir. Então, a espiritualidade superior tem uma preocupação muito grande em nos auxiliar na escolha das provas. É claro que nós vamos ter o livre-arbítrio, nós podemos, muitas vezes, não querer uma prova, mas ele nos auxilia e nos orienta. Olha, essa prova aí é muito difícil para você. Vai com mais calma,
com mais tranquilidade, para você passar, né, que você consegue vencer essa aqui que não é tão difícil, para que na próxima existência você possa ir mais seguro, mais firme, com maior experiência, já tendo desenvolvido maior o seu senso de moralidade, e você realmente vai conseguir. Mas se nós, às vezes, teimarmos e insistirmos, nós podemos vir, né, e realmente sucumbirmos, como ele está falando aqui, que às vezes a gente escolhe uma prova. Mas aí caberia a gente perguntar, mas Deus permite que provas nos sejam dadas acima das nossas forças? Será que o Pai, sabendo que nós poderemos fracassar, Ele permite? Muitas vezes Ele permite, né? Como também Ele permite que muitas vezes a gente tire a nossa própria vida. Porque nós temos essa liberdade, né, de fazer coisas que às vezes nós somos orientados a não fazer, mas que nós terminamos fazendo por teimosia, por uma insistência que não deveria existir, né, mas que existe em nós, e às vezes a gente pode realmente vir a fracassar. Assim, meus irmãos, essas são as provas, são essas vicissitudes da vida que nós escolhemos, essas adversidades, as aflições que nós escolhemos realmente para nos melhorarmos. Mas se nós passarmos, né, nós vamos realmente conseguir esse êxito, né, em nossas vidas. Então, todos nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não a passeio, né? Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui com esse objetivo de trabalhar mais, né? E também quando nós retornamos ao mundo espiritual, se nós tivermos vencido as nossas provas, nós vamos continuar trabalhando lá. Nós não vamos adquirir uma melhor condição e ficar parado lá. Então, assim, nós vamos, dando continuidade aqui, nós vamos ver agora o que é expiação. E ele nos diz aqui que a expiação serve de prova, mas nem sempre uma prova é expiação. A gente vê que há certa complexidade nesse assunto, né? Então, vamos entender aqui o que ele explica sobre expiação. Ele diz, Kardec está dizendo aqui, que a expiação é uma pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Então, uma pena. É o resultado que é o resultado daquilo que nós fizemos errado em vidas passadas ou nessa própria vida, e pela qual nós temos que corrigir. Nós vamos precisar reparar aquilo que nós fizemos. Então, é a consequência, né, daquilo que nós fizemos, é o resultado, é o efeito, né, das nossas vivências, dos nossos erros praticados em existências anteriores. E aqui nós gostaríamos de dar um exemplo de uma expiação, né, que o espírito que passou por essa expiação, que era, além de ser uma expiação, era uma prova, porque a gente já viu que a expiação serve de prova também, e muito difícil, mas nem sempre a prova é uma expiação. Mas essa era uma expiação pela qual esse espírito, que foi nosso contemporâneo, que é o nosso irmão Jerônimo Mendonça, que passou por uma expiação muito difícil, né? E todos nós conhecemos essa história do nosso irmão Jerônimo Mendonça, né, que na sua mocidade ele contraiu uma enfermidade, uma doença degenerativa. Ele não nasceu com a doença, mas em determinada época da sua vida ele contraiu essa doença, e essa doença foi consumindo aos poucos, né? Ele foi ficando debilitado, foi perdendo a saúde, perdendo os movimentos, foi para a cadeira de rodas, depois ele ficou cego, posteriormente ele ficou numa cama, mas em razão da sua situação, ele nunca desistiu da vida.
ele continuou lutando com a mesma alegria. Quem conheceu ele sabe que ele tinha uma alegria muito grande, que ele conversava o tempo todo com aquela satisfação, agradecendo a Deus por ter aquela oportunidade de estar reparando aquilo que provavelmente ele fez de errado numa outra existência. Porque a justiça de Deus ela é perfeita. Ninguém passa por uma determinada situação sem que ele tenha feito algo. As consequências daquilo que nós sofremos é porque nós fizemos alguma coisa que nos levou àquele resultado. Assim, meus irmãos, o nosso irmão Jerônimo, ele passou com muita alegria por todas as dificuldades, por todos os problemas, por todos os desafios. Ele fundou creches, ele fundou casas espíritas, ele fazia palestras por todo o Brasil, naqueles lugares onde ele podia ir, onde o pessoal conseguia levá-lo, e fazia aquelas palestras deitados. Então, a gente vê que foi um homem que, apesar do sofrimento dele ser muito grande, ele nunca se sentiu desamparado por Deus. Ele nunca se sentiu o coitado por estar sofrendo daquela maneira. Ele passou tudo aquilo com essa alegria, com toda a esperança, com toda a fé, e ele conseguiu vencer aquela dificuldade, as dores e os sofrimentos pelos quais ele passou. É um exemplo marcante para todos nós, principalmente nós espíritas, porque ele era espírita e ele morava numa cidade próxima aqui da nossa cidade de Uberlândia, que é Ituiutaba. É um exemplo muito grande de resignação, de luta para vencer-se. Então, essa expiação, como ele está dizendo aqui, não são fáceis de nós vencermos. E ele continua dizendo, como o sofrimento moral, o sofrimento se verifica em estado errante. Então, como esse sofrimento moral, então por quê? Porque muitas vezes nós chegamos no mundo espiritual e vemos aquilo que nós fizemos, a gente começa a sofrer moralmente. Mas o sofrimento físico nós passamos aqui na Terra. Então, as vicissitudes, os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiação para o passado. Então, as provas e as expiações são métodos usados por Deus, nosso Pai, para que a gente realmente se desenvolva, para que nós realmente possamos crescer na vida e buscarmos esse crescimento moral, se nós realmente conseguirmos vencer essas dificuldades. Porque muitas vezes a gente reclama de estar sofrendo. Existem pessoas que têm saúde, têm condições apropriadas, têm uma vida equilibrada, mais ou menos equilibrada, tem esposa, tem marido, tem filhos, tem um bom trabalho, mas ele não agradece a Deus. Ele está sempre reclamando, sempre exigindo mais. E às vezes tem outros que estão na maior dificuldade, estão vivendo ali com alegria, agradecendo por tudo que estão recebendo. Agradecendo até pela própria dificuldade, pelo próprio problema que eles estão vivenciando. Então, todos nós realmente precisamos olhar com mais carinho para a nossa situação, para a nossa realidade. Qual é a nossa realidade no momento? O que eu tenho de grande valor nesse momento? A minha vida é de grande valor. A minha saúde, tantos bens que a gente tem, e que às vezes a gente acha que não tem nada. Então, mas os espíritos também vêm em missão para a Terra.
Então, aquele que não está passando por expiação, aquele que não está passando por provas, ele pode também vir para a Terra em missão, né? E nós vamos ver aqui, na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga dos Espíritos a respeito dessa missão. E ele pergunta em que consiste a missão dos Espíritos encarnados. Em instruir os homens, ajudar a avançar, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Então, de uma maneira geral, todos nós estamos cumprindo uma missão. Missão essa que é uma missão menor do que aqueles que realmente são missionários no sentido restrito da palavra. Então, mas a dona de casa, o trabalhador, o operário, o professor, aquele que governa, todos esses, aquele que cultiva a terra, todos esses estão cumprindo uma missão. Essa missão em uma menor condição. É como a mediunidade, né? A mediunidade, nós sabemos, né, que tem a mediunidade, que é aquela mediunidade geral, generalizada, né? Todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos é médium, que é essa mediunidade geral, mas existe a mediunidade restrita, que é aquele que realmente tem aquelas condições, né, próprias do médium, que é psicógrafo, que é vidente, que é audiente, né, que é psicofônico. Então, assim também, como tem na mediunidade, a missão do espírito, essa missão do espírito também tem aquele que é o missionário em lato sensu e tem aquele que é em estrito sensu. Então, aí ele nos diz aqui, né, que tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que os espíritos se depuram pela encarnação, também concorrem por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Então, essa é a missão mais geral, né? Mas tem também aquela missão em sentido restrito que nós falamos. Então, na questão 575, Kardec vai interrogar os espíritos, né? E ele pergunta assim: as ocupações comuns nos parecem antes deveres que missão propriamente ditas. Então, essas ocupações que nós fazemos dia a dia, elas parecem mais dever do que missão. Então, a missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Como é que a gente pode reconhecer que realmente um homem tem essa missão real? E os Espíritos respondem: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, aquele missionário, né, aquele que vem realmente com essa tarefa, né, com esse dever de cumprir essa missão mais restrita, e que essa missão, ela é escolhida por Deus, esse missionário, ele é escolhido por Deus para vir à Terra. Então, nós temos vários exemplos, né? Francisco de Assis, né? Nós temos Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, grande missionário, Allan Kardec, né? Todos esses foram missionários que vieram com essa missão restrita para auxiliar no desenvolvimento da humanidade, realizar essa grande tarefa, né? Auxiliar no progresso dos seus semelhantes. Então, esses homens vêm com essa missão para a Terra. Assim, meus irmãos, nós estamos agora concluindo esse assunto das provas e das expiações. Então, nós sabemos, né, que no momento atual em que nós estamos vivendo,
nós estamos passando por uma prova coletiva, né? É uma prova que todos nós estamos submetidos, né? Porque nós sabemos que a questão dessa pandemia que está atingindo toda a humanidade, nós não podemos fugir dela. Mas é importante, né, que nós nos preparemos para enfrentar essa prova, que não é fácil. Porque nós temos várias provas, pode ser na área da saúde, essa pandemia está nos trazendo várias provas na área da saúde, na área da educação, na área da economia. Ela está atingindo todas as áreas. Então nós precisamos nos preparar, nos precaver para enfrentarmos essa prova, que não está sendo muito fácil, não é? Às vezes ela pode ser uma expiação também, né? Mas para muitos ela é uma expiação, para outros ela é uma prova, né? Então, nós precisamos tomar todo o cuidado necessário, nos precaver realmente, fazer o uso da máscara, fazer o uso do álcool gel. As autoridades sanitárias têm nos orientado, né, para que a gente não se descuide do perigo que essa pandemia está trazendo a todos nós. Então é importante esse cuidado. Nós que somos espíritas, que temos o conhecimento dessa imortalidade da alma, mas mesmo assim, como nós estamos encarnados, todo cuidado é necessário para que a gente realmente possa atravessar mais essa dificuldade, mais esse problema no nosso planeta, que é de provas e expiações. Não esquecer das nossas preces, de pedir a ajuda de Deus, de aumentar as nossas esperanças, a nossa fé, renovar a nossa fé todos os dias, mas com todo o cuidado possível e pedindo sempre o auxílio do nosso Pai e dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, para que nos auxilie, nos oriente a todo momento, para que nós realmente possamos continuar nessa existência, aprendendo cada vez mais. E que Deus, nosso Pai, possa continuar nos abençoando agora e sempre. Que assim seja.